Ele a ignorou com desprezo calculado e público. O soldado Marcos, jovem e de peito estufado, permaneceu imóvel enquanto a oficial passava, seus olhos fixos em um ponto distante, fingindo não notar sua presença. A poeira fina do pátio de treinamento subia com a brisa quente da tarde, grudando na pele suada e nos uniformes verdes. Alana Reis, vestindo uma farda de campo simples, sem as insígnias brilhantes que denunciavam sua verdadeira patente, sentiu o peso daquele gesto de insubordinação como uma pedra afiada. Não foi um lapso, uma distração. Foi uma declaração. Um sorriso de canto de boca, trocado com um colega ao lado, confirmou a intenção. A humilhação foi plantada ali, no meio de todos, sob o sol forte, um desafio silencioso à sua autoridade ainda não anunciada. O ar ao redor de Alana pareceu ficar mais denso. O som dos outros recrutas treinando ao longe tornou-se um zumbido abafado. Ela não sentiu a raiva queimar no estômago, como muitos esperariam, mas uma frieza analítica que sempre a serviu nos momentos mais críticos. Seus olhos, de um castanho profundo e experiente, cravaram-se no rosto do soldado por um instante que pareceu durar uma eternidade. Ela registrou cada detalhe: a mandíbula tensa, a arrogância deliberada na postura, o brilho de desafio em seus olhos claros. Era um teste de gênero, de cor, de poder. Uma reação impulsiva, um grito de comando, seria exatamente o que ele esperava, a prova de que ela era apenas mais uma mulher emocional e despreparada para aquele universo rústico e masculino. Sem dizer uma única palavra, Alana quebrou o contato visual. Sua decisão foi tomada no silêncio daquela afronta. Ela apenas ajustou a pequena mochila que carregava nas costas e continuou sua caminhada, com o mesmo passo firme e medido de antes. Deixou para trás o soldado petrificado em sua pose de desafio, o sorriso debochado murchando lentamente em seu rosto, substituído por uma ponta de incerteza. A tensão, no entanto, não se dissipou. Pelo contrário, ela se espalhou como uma onda de choque silenciosa entre os que testemunharam a cena. O ar ficou pesado com o não dito, com a promessa de uma consequência que ninguém sabia como ou quando chegaria. A autoridade de Alana havia sido publicamente questionada antes mesmo de ser formalmente apresentada. Antes de descobrirmos como essa afronta será resolvida, me diga de qual cidade ou estado você está testemunhando o início desta jornada. É uma honra saber o quão longe a nossa comunidade alcança. General Alana Reis tinha 48 anos de uma vida dedicada à disciplina e à estratégia. Nos altos escalões, seu nome era uma lenda silenciosa, a especialista em logística que movia exércitos inteiros com a precisão de um maestro, uma mente brilhante, que antecipava as necessidades do campo de batalha antes mesmo que elas surgissem. Mas ali, naquela base de treinamento empoeirada e impregnada de testosterona, ela era um fantasma, um rosto desconhecido em um uniforme sem o brilho dourado das insígnias. Seus aposentos temporários eram pequenos, quase monásticos, com cheiro de madeira antiga e desinfetante. A cama estreita e o armário de metal eram um lembrete constante de que, apesar de seu poder no papel, naquele novo território ela começava do zero, uma outsider em sua própria casa. Sua jornada não começou em academias militares de prestígio ou em famílias com linhagem de comando. Alana cresceu num bairro operário, filha de uma professora primária que lhe ensinou o poder das palavras e de um metalúrgico que lhe mostrou o valor da dignidade no trabalho duro. A decisão de se alistar não foi por sede de glória, mas por uma busca quase desesperada por um sistema onde o mérito, e apenas ele, deveria ditar o avanço. Ela ansiava por uma ordem, por regras claras que se aplicassem a todos. Na sua modesta mesa de cabeceira, uma única foto desbotada contava essa história. Seus pais, sorrindo com um misto de orgulho e preocupação no dia de sua formatura, um mundo de distância da realidade que ela enfrentaria. A rotina era sua fortaleza. Alana acordava antes que o primeiro raio de sol tocasse o horizonte, o silêncio da madrugada sendo seu único companheiro. O ritual do café, preto, amargo e forte, era sagrado. A fumaça subindo da caneca de metal aquecia seu rosto
enquanto ela observava a base despertar lentamente pela pequena janela. Depois, o processo metódico de vestir o uniforme, cada peça ajustada com uma precisão que beirava a cerimônia. Era sua armadura diária, a transição cuidadosa da mulher para a general, um processo de se recompor e se preparar para as batalhas que não envolviam armas, mas olhares, sussurros e a resistência silenciosa à sua simples presença naquele lugar. Por trás da postura impecável e do olhar firme residia uma solidão persistente, uma vida inteira sendo a única mulher em salas de estratégia, a única oficial negra em reuniões de alto comando. Cada promoção, cada conquista vinha com o fardo pesado da representação. Ela sabia que cada passo, cada decisão, cada erro seria ampliado e julgado sob uma lente muito mais crítica. Não era a amargura o que sentia, mas um cansaço profundo, uma resignação convertida em determinação. A necessidade constante de ser 2 vezes melhor para ser considerada metade tão boa era um motor que a impulsionava, mas também um peso que, em momentos de silêncio, curvava sutilmente seus ombros. Seu contato com o mundo fora dos muros do quartel vinha em envelopes, finos com cheiro suave de lavanda. Eram as cartas de sua irmã mais nova, dona de um pequeno sebo em uma cidade tranquila. As folhas de papel, preenchidas com a caligrafia elegante e as histórias do cotidiano, eram uma lufada de ar fresco, um lembrete de que existia vida além da hierarquia rígida e do cheiro de graxa de armas. Alana as lia à noite sob a luz fraca de um abajur, e por alguns minutos não era a General Reis, mas apenas a irmã mais velha, sorrindo com as trivialidades de um sobrinho que aprendera a andar de bicicleta ou de um cliente excêntrico da livraria. A filosofia de liderança de Alana era forjada no respeito, não no medo. Ela aprendera que a verdadeira força de um comando não vinha dos gritos no pátio, mas da confiança que um soldado sentia em seu líder. Para ela, o recruta na linha de frente era tão vital quanto o coronel na sala de mapas. Por isso, sua primeira ação em qualquer novo posto era sempre a mesma: caminhar. Caminhar anonimamente pelas instalações, sentir o ritmo do lugar, ouvir as conversas que cessavam quando um oficial se aproximava, observar os detalhes que os relatórios nunca mencionavam. Ela precisava entender a alma de seu batalhão antes de comandar seus corpos. Naquela noite, de volta ao seu quarto espartano, ela se encarou no reflexo do vidro escuro da janela. O rosto que a olhava de volta era o de uma guerreira. Havia pequenas linhas de expressão ao redor dos olhos, marcas de incontáveis noites em claro, planejando operações. Havia fios de cabelo prateados em suas têmporas, testemunhas silenciosas das batalhas burocráticas e dos preconceitos velados que enfrentara para chegar até ali. Aquelas não eram marcas de fraqueza, mas sim um mapa de sua jornada. As cicatrizes de vitórias silenciosas que ninguém jamais aplaudiu. Ela era uma sobrevivente de 1000 guerras invisíveis, travadas muito antes de pisar naquela base. Uma voz do passado ecoou em sua mente. A voz grave do sargento Almeida, seu primeiro mentor, um homem rude e justo que a ensinou a navegar naquele universo. Sua maior arma não será seu fuzil, menina. Será sua paciência, ele dissera, baforando seu cigarro de palha. O episódio com o soldado Marcos não era uma ferida nova. Era o cutucar de uma cicatriz antiga, familiar. A calma que demonstrou não foi um sinal de passividade, mas de estratégia. Uma lição aprendida a duras penas ao longo de décadas, enfrentando homens exatamente como ele. Homens que confundiam arrogância com força e viam sua presença como uma provocação. Para aquele soldado e seus colegas, ela era apenas uma mulher anônima, um alvo fácil para o desprezo casual que eles reservavam para quem consideravam diferente. Eles não podiam ver, em seu uniforme simples, as medalhas que ela guardava. A mente estratégica que salvara vidas, a resiliência de aço que a levara a uma das posições mais altas da hierarquia militar. Eles viram apenas o que seus preconceitos permitiram. Uma mulher negra num lugar que eles acreditavam pertencer a eles. E naquela ignorância cega, sem saber, eles haviam desafiado a pessoa errada. A calmaria dela era apenas a quietude do mar antes da tempestade.
A semente da insubordinação, plantada pelo soldado Marcos, começou a germinar no solo fértil dos boatos. A história da continência negada se espalhou pelos alojamentos e refeitórios, não como um fato, mas como uma fábula distorcida. Em cada nova versão, Alana era pintada com as cores da fraqueza, sua calma interpretada como hesitação, sua ausência de reação imediata vista como medo. Marcos, por sua vez, transformou-se em um herói improvável para uma facção de soldados mais jovens e ressentidos, um símbolo de rebeldia contra o que eles viam como uma mudança indesejada na ordem natural das coisas. Ele não era mais apenas um soldado indisciplinado, era o porta-voz silencioso de um preconceito que agora se sentia legitimado a sair das sombras. O verdadeiro golpe, no entanto, não veio do pátio de treinamento, mas do labirinto da burocracia militar. Uma queixa formal e anônima foi registrada contra a general Alana Reis. As alegações eram um primor de inversão maliciosa, conduta imprópria e criação de ambiente hostil. O documento, redigido em uma linguagem jurídica fria, descrevia como a oficial recém-chegada havia intimidado com o olhar um soldado exemplar, causando-lhe constrangimento e abalo moral. A audácia da mentira era sufocante. O ato de humilhação que ela sofreu foi cirurgicamente reescrito para transformá-la de vítima em agressora, uma armadilha processual montada para minar sua credibilidade antes que ela pudesse sequer assinar o primeiro documento oficial como comandante. Alana leu a notificação em seu computador, a luz fria da tela iluminando seu rosto impassível. As palavras formais e acusatórias pareciam mais violentas do que o desprezo aberto do soldado. Aquilo não era mais o ato impulsivo de um jovem arrogante. Era uma manobra calculada, orquestrada por alguém que conhecia os meandros do sistema, alguém que sabia exatamente quais cordas puxar para enredá-la. O café em sua mesa, que antes trazia conforto, agora parecia ter um gosto amargo, ácido, como o próprio fel da injustiça. O campo de batalha havia mudado. Saíra da poeira do pátio para os corredores silenciosos do poder administrativo, um terreno muito mais perigoso. Como esperado, a notícia da queixa vazou de forma controlada, transformando os sussurros em um problema oficial. Alana foi convocada para uma conversa informal com o coronel Andrade, o segundo no comando da base. Ele era um homem de meia idade, com um aperto de mão frouxo e um sorriso que nunca alcançava seus olhos calculistas. Com um paternalismo condescendente, ele a aconselhou a não levantar ondas, sugerindo que uma reprimenda verbal e discreta ao soldado resolveria tudo. A prioridade, ele enfatizou, era proteger a reputação impecável da base, de escândalos desnecessários. A mensagem implícita era clara. Ela, a novata, era o problema a ser contido. Durante a conversa na sala abafada de Andrade, Alana permaneceu mais ouvinte do que interlocutora. Ela notou a forma como ele se referia a Marcos. Um bom rapaz, de família influente, só um pouco cabeça quente. Ele falava sobre a importância de manter o moral da tropa, uma expressão que, no jargão da velha guarda, significava preservar a hierarquia informal e as tradições, mesmo que fossem tóxicas. Ficou evidente que o coronel não era um mediador imparcial. Ele era um guardião do status quo, um homem que via a chegada de Alana não como uma progressão, mas como uma invasão. Ele não estava ali para aplicar a justiça, mas para neutralizar a ameaça que ela representava. O peso da conspiração assentou-se sobre os ombros de Alana. Ela compreendeu a complexidade da armadilha. Seu ponto mais frágil ali não era sua patente ou sua competência, mas sua solidão. Era uma forasteira, sem aliados, sem conhecer as lealdades e as rivalidades que moviam aquela base. Eles a estavam cercando, forçando-a a um erro. Reagir com a autoridade que lhe era devida seria taxado como descontrole. Engajar-se na batalha burocrática para provar sua inocência a consumiria, desviando seu foco e minando seu poder antes mesmo que ele fosse consolidado. Era uma gaiola perfeitamente desenhada, e a porta acabara de se fechar atrás dela. Ela repassava o incidente em sua mente, a imagem do rosto desafiador de Marcos sob o sol forte. Aquilo nunca fora apenas sobre uma continência.
Era um sintoma de uma doença mais profunda que corroía a instituição por dentro, um câncer de preconceito e privilégio que ela dedicara sua vida a combater. A queixa formal era apenas a metástase daquele tumor. A luta não era mais pela sua posição de comando ou por seu orgulho ferido. Era uma batalha pelos valores de honra e respeito que formavam a espinha dorsal do exército que ela jurara servir. O ataque pessoal havia se tornado uma questão de princípio fundamental. Naquela noite, o silêncio de seus aposentos foi quebrado por uma batida suave na porta. Um jovem mensageiro, evitando seu olhar, entregou-lhe um envelope pardo, sem remetente, apenas seu nome datilografado na frente. Com uma sensação de presságio, Alana o abriu. Dentro, havia uma única fotografia. Era uma foto dela, tirada dias antes, de longe, conversando com um dos engenheiros civis que prestava serviço à base, um homem de traços árabes. A imagem em si era inocente, profissional, mas a mensagem era inequívoca e sinistra. Era uma vigilância secreta, uma ameaça velada. Eles estavam observando cada passo seu. Alana segurou a fotografia, o papel liso e frio contra a ponta dos dedos. A queixa formal era um ataque dentro das regras do jogo sujo deles. Isso, porém, era diferente. Era uma escalada para o pessoal, para o intimidatório. Era uma violação que ultrapassava qualquer protocolo, uma mensagem de que seus inimigos não hesitariam em usar táticas vis para desestabilizá-la. Eles não queriam apenas manchar sua reputação profissional. Queriam quebrar seu espírito, fazê-la sentir-se vulnerável, isolada e com medo, mesmo dentro de sua própria fortaleza. A dimensão do perigo que ela enfrentava acabara de se tornar muito mais real. Uma sombra se moveu do lado de fora de sua janela. Com a porta de seu alojamento trancada, Alana espalhou a fotografia sobre a mesa de madeira. A imagem era granulada, o ângulo ligeiramente elevado, provavelmente tirada de uma janela do segundo andar de um dos alojamentos. Não era obra de um profissional. Era a vigilância amadora e covarde de alguém de dentro. Denunciar a ameaça pelos canais oficiais seria inútil. Sabia que Coronel Andrade a arquivaria como um trote de mau gosto, mais uma prova de sua incapacidade de lidar com a cultura da base. A paranoia era a arma que eles usavam agora, e a primeira regra para combatê-la era não deixar que a vissem como vítima. Sua resposta precisava ser tão silenciosa e calculada quanto o ataque que sofrera. A situação trouxe à tona memórias de um tempo e lugar muito diferentes. Ela se lembrou de uma missão de paz em um território devastado pela guerra civil, onde o inimigo não usava uniforme. A principal arma deles era a guerra psicológica. Espalhavam boatos, deixavam bilhetes ameaçadores nas portas das casas, fomentavam a desconfiança entre os vizinhos. As táticas que Andrade e seu grupo usavam agora eram assustadoramente semelhantes, uma versão corporativa da mesma insurgência. Eles buscavam desmoralizar, isolar e quebrar seu espírito. Reconhecer a estratégia lhes dava uma vantagem. Eles pensavam que a estavam caçando, mas ao revelarem seu método, estavam também revelando suas fraquezas. Na manhã seguinte, a hostilidade se tornou mais aberta. Durante as reuniões de apresentação com os chefes de departamento, a maioria dos oficiais manteve uma cordialidade fria e distante. O Major Borges, chefe de segurança, no entanto, foi direto. Com um desprezo mal disfarçado, ele desmontou a avaliação de risco preliminar que Alana havia preparado. Com todo o respeito, general, disse ele, a voz carregada de condescendência, sua especialidade é mover suprimentos. A segurança de homens em campo é um animal completamente diferente. Talvez a senhora devesse deixar isso para quem entende do assunto. A ofensa foi pública, uma afirmação clara de que sua autoridade e competência não eram reconhecidas. Alana processou o ataque de Borges em silêncio. A agressividade dele confirmava que a resistência não era um ato isolado de um soldado, mas algo mais profundo e organizado. Borges era, sem dúvida, um dos tenentes de Andrade, uma peça-chave na velha guarda que se sentia ameaçada. O desafio dele não era sobre protocolos de segurança. Era um teste de poder, uma tentativa de reforçar a narrativa de que ela era uma forasteira,
uma burocrata que não pertencia àquele lugar. Lembrou-se de um ditado de seu pai: cachorros que latem muito alto geralmente estão com medo. A questão era, do que eles tinham tanto medo que ela descobrisse? A resposta exigia que ela agisse fora dos canais convencionais. Usando suas credenciais de alto nível, Alana acessou o banco de dados central do Exército, contornando a administração da base. Começou pelo soldado Marcos. O arquivo dele era impecável, quase artificialmente limpo. Mas uma nota de rodapé revelou uma conexão interessante. Seu tio era um político influente da reserva, conhecido por criticar abertamente as políticas de inclusão nas Forças Armadas. A boa família que Andrade mencionara agora tinha um rosto e uma ideologia. A insubordinação de Marcos não era apenas um ato de rebeldia juvenil, era um eco de um poder político maior. Ela, então, cruzou os registros de Andrade e Borges. Um padrão claro de transferências e promoções conjuntas emergiu, conectando-os ao longo de 15 anos. Eram parte de um círculo fechado, uma irmandade que se protegia. Foi então que Alana notou algo estranho em sua própria documentação de transferência. Havia um arquivo anexado, selado digitalmente com uma classificação de segurança altíssima. Acesso restrito, apenas comando superior. Nem mesmo ela, a titular do arquivo, conseguia abri-lo. Era um procedimento raríssimo. Porque uma parte de seu próprio histórico estaria oculta para ela? Era a primeira pista de que seu passado guardava mais do que ela mesma lembrava. O arquivo selado era um enigma perturbador. Sua carreira, até onde sabia, era um livro aberto, com decorações, avaliações exemplares, nenhuma mancha. O que poderia ser tão secreto? A possibilidade de estar relacionado a uma operação clandestina, esquecida nas brumas do tempo, começou a tomar forma, algo tão sensível que sua própria memória sobre o assunto talvez tivesse sido intencionalmente ofuscada por anos de trabalho administrativo. A sensação de que uma parte de sua própria história lhe fora expropriada era profundamente inquietante. Era como se a chave para entender o presente estivesse trancada em um cofre dentro de sua própria mente. A campanha de assédio continuava em pequenas doses diárias. Durante uma apresentação sobre logística, um jovem tenente protegido de Borges a chamou de senhora em vez do protocolar general. A correção foi rápida, seguida de um pedido de desculpas ensaiado, mas o sorriso cúmplice trocado com um colega entregou a intenção. Eram como 1000 cortes de papel, cada um insignificante por si só, mas juntos visavam sangrar sua autoridade até a morte. Ela o corrigiu com uma frieza cortante, mantendo a compostura, mas o ar na sala ficou ainda mais pesado, saturado de um desrespeito silencioso e coletivo. Naquela noite, uma notificação brilhou na tela de seu dispositivo pessoal criptografado. A mensagem era do general Barcelos, seu superior direto no alto comando, um homem temido por sua rigidez e aversão a informalidades. O texto era curto e alarmante. Encontrei forte resistência política à sua nomeação. Tenha cuidado com Andrade. Ele requisitou acesso à sua ficha completa. O arquivo que ele não pode ver está anexo. Destrua após a leitura. Um arquivo estava anexado. O coração de Alana disparou. O que Andrade estava procurando com tanto afinco e que segredo Barcelos estava lhe revelando? Um calafrio percorreu a espinha de Alana. A intervenção de Barcelos, mesmo que por um canal secreto, era um evento sísmico. Ele não era um homem de avisos ou gentilezas. Ele agia. Se ele estava a alertando, significava que a ameaça contra ela havia escalado para os mais altos níveis de poder. Andrade não estava apenas resistindo, estava conspirando, cavando fundo em seu passado para encontrar uma arma, qualquer arma, que pudesse usar para removê-la. A frase "ficha completa" confirmou seus piores medos. Não era sobre sua carreira pública. Era sobre sua vida, seus segredos, suas cicatrizes escondidas. Ela abriu o arquivo. Não era seu registro militar oficial. Era uma cópia de uma investigação de antecedentes que Andrade havia solicitado ilegalmente, vasculhando sua vida financeira, suas associações e até mesmo as finanças da pequena livraria de sua irmã. Mas o detalhe mais chocante
estava em uma nota manuscrita digitalizada no final do pedido de Andrade para um contato desconhecido. Foque na Operação Centauro. Qualquer coisa que encontrar, por menor que seja, pode ser o que precisamos para neutralizá-la. Operação Centauro. Um nome que ela não ouvia há 15 anos. Um fantasma que ela acreditava ter enterrado para sempre. O nome da operação a atingiu como uma onda de choque, roubando-lhe o ar. Operação Centauro. Uma missão clandestina, tão secreta que sua existência fora negada e apagada de quase todos os registros. Uma missão onde ela não era a mente logística por trás das linhas, mas a ponta da lança. Seguindo as ordens de Barcelos, ela deletou o arquivo permanentemente. Suas mãos, normalmente firmes, tremiam de leve. O quarto de repente pareceu pequeno demais, as paredes se fechando sobre ela. Seus inimigos não estavam apenas procurando uma infração disciplinar. Eles estavam exumando os mortos. O passado não estava mais morto. Estava vivo e armado, apontado diretamente para ela. As memórias da Operação Centauro, que ela havia suprimido sob camadas de planilhas, horários e estratégias de transporte, voltaram com uma força avassaladora. A areia, o cheiro de pólvora, o medo palpável e as decisões impossíveis que teve de tomar. Ela havia conscientemente construído uma nova carreira, uma identidade baseada na ordem e na previsibilidade, como um antídoto para o caos daquele tempo. E agora, ironicamente, aqueles que a subestimavam como uma simples burocrata estavam perigosamente perto de desenterrar a verdade que poderia redefinir quem ela era aos olhos de todos. No dia seguinte, a hostilidade na base era quase palpável. Ao passar pelo refeitório, viu o soldado Marcos em uma roda de amigos, rindo alto. Seus olhares se cruzaram por um segundo e o sorriso dele não vacilou. Pelo contrário, se alargou. Ele não sentia mais medo ou incerteza. Sentia-se protegido, intocável. Alana sabia que qualquer confronto direto seria um erro, a armadilha que Andrade esperava que ela acionasse. A parte mais difícil da guerra que travava era a necessidade de fingir que não sabia de nada, sorrindo polidamente para os homens que conspiravam em sua frente. A confirmação da escalada veio em um comunicado oficial no quadro de avisos da base. A cerimônia de transferência de comando, marcada para o final da semana, fora adiada por tempo indeterminado. A justificativa era vaga e burocrática. Revisão de protocolos administrativos pendentes. Ninguém a havia consultado. Ninguém a havia informado. Foi uma humilhação pública, um sinal claro para cada soldado e oficial de que sua liderança estava em xeque, sua autoridade suspensa no ar. A mensagem era que ela não era, e talvez nunca viesse a ser, a verdadeira comandante daquele lugar. O adiamento era uma jogada brilhante de seus inimigos. Ganhava-lhes tempo para continuar sua caçada secreta por informações sobre a Operação Centauro, ao mesmo tempo que a enfraquecia publicamente. Cada dia sem a cerimônia era um dia a mais em que ela era uma general sem trono, uma líder sem a legitimação formal do poder. A incerteza criava um vácuo, e esse vácuo estava sendo preenchido por desrespeito e insubordinação. Ela sentia as paredes da armadilha se fechando, o momento da verdade se aproximando rapidamente, onde qualquer movimento poderia ser o último. Alana decidiu confrontar Andrade, não para lutar, mas para medir seu adversário. Encontrou-o em sua sala, absorto em papéis, a imagem da tranquilidade. Com a voz firme e neutra, ela perguntou: "Coronel, qual o motivo específico para o adiamento da cerimônia?" Andrade terminou de ler uma linha, deliberadamente a fazendo esperar. Então, ergueu os olhos, um sorriso fino nos lábios. "Ordens de cima, general. Apenas cumprindo o protocolo. Parece que surgiram algumas inconsistências em sua documentação, que precisam ser verificadas. Nada com que a senhora precise se preocupar." A ameaça estava perfeitamente velada na falsa cordialidade. Inconsistências. A palavra pairou no ar como fumaça de pólvora. Era um código. Ele estava dizendo que encontrara a ponta do fio o nome da Operação Centauro, e que estava puxando. Estava a provocando, esperando que ela se desesperasse, que cometesse um erro, que talvez até renunciasse para evitar que seu passado viesse à tona.
Ao sair da sala de Andrade, com o sorriso dele queimando em suas costas, Alana sentiu uma clareza gelada. A guerra silenciosa de nervos havia chegado ao seu ápice. Ele acreditava que a tinha encurralado. Mal sabia ele que não estava encurralando uma ovelha, mas sim um lobo. Se essa reviravolta na história te surpreendeu, me conta aqui nos comentários qual parte mais te deixou tenso. Contrariando o aviso de adiamento, uma ordem de urgência soou por toda a base antes do meio-dia. Todo o pessoal deveria se apresentar no pátio, principal em uniforme de gala, para uma formação geral. Nenhuma explicação foi fornecida. A ordem não partiu do escritório do coronel Andrade, mas foi emitida diretamente pelo alto comando, um fato que enviou ondas de choque e confusão pelos corredores. Andrade e Borges, pegos de surpresa, pareciam visivelmente abalados, a arrogância substituída por uma ansiedade mal disfarçada. Alana, no entanto, caminhou em direção ao pátio com uma calma glacial. Pela primeira vez naquela base, ela vestia seu uniforme de gala completo, cada medalha e insígnia polida e no seu devido lugar. Enquanto atravessava o pátio, Alana sentia o peso familiar de seu uniforme, uma segunda pele forjada em anos de serviço. Cada fita colorida, cada medalha de metal, não era um enfeite, mas um capítulo de sua vida. Havia a medalha por bravura sob fogo cruzado, a comenda por excelência estratégica, e havia uma, posicionada quase discretamente, de um tom púrpura escuro e sóbrio, a condecoração da Operação Centauro. Ela não a usava há 15 anos. Hoje parecia mais pesada que todas as outras juntas. Era a parte de sua história que tentaram usar como arma contra ela, e ela estava prestes a transformá-la em sua armadura e em sua sentença. O batalhão inteiro estava em formação, imóveis sob o sol forte. O silêncio era denso, carregado de uma expectativa quase insuportável. Em meio às fileiras, o soldado Marcos mantinha um ar de desafio, trocando sussurros e sorrisos com o colega ao lado. Ele viu Alana se dirigir à plataforma e presumiu que a convocação era para a sua humilhação pública, a oficialização de sua derrota. Em sua mente, ele já era vitorioso. Ele observou, satisfeito, o coronel Andrade e o major Borges tomarem seus lugares no palanque, notando, com alguma surpresa, a palidez em seus rostos. Ele ainda não entendia que o espetáculo não era para ela, mas para ele. Subitamente, o rugido de hélices cortou o ar. Um helicóptero negro, com as insígnias do alto comando, desceu dos céus, levantando uma nuvem de poeira. A aeronave pousou a poucos metros do pátio e de sua porta lateral emergiu uma figura alta e imponente, o general Barcelos em pessoa, um líder lendário, cuja mera presença era capaz de silenciar qualquer exército. Ele caminhou com passos firmes até o palanque, ignorando Andrade e os outros, seu rosto uma máscara impenetrável de autoridade. Seus olhos varreram a formação, um farol que parecia expor a consciência de cada soldado ali presente. Barcelos ajustou o microfone e o som de sua voz grave e poderosa ecoou pelo pátio. Não estava em meus planos visitar esta base hoje, ele começou sem rodeios. Mas fui informado de uma inaceitável quebra de disciplina e de uma conspiração para cometer insubordinação contra uma oficial superior. Ele fez uma pausa dramática, deixando que a gravidade de suas palavras penetrasse na formação. Uma tentativa covarde de minar a autoridade de uma das mais condecoradas oficiais que temos em serviço. Uma heroína de guerra que esta base vergonhosamente não soube reconhecer. Um murmúrio inquieto percorreu as fileiras. Andrade parecia ter envelhecido 10 anos em 10 segundos. Com um movimento lento, Barcelos virou-se e apontou para Alana. Coronel Andrade, em sua patética tentativa de sabotar esta nomeação, você moveu céus e terra para obter acesso a um arquivo sigiloso, o arquivo da Operação Centauro, esperando encontrar algo para chantageá-la. A voz de Barcelos era pura navalha. O que sua incompetência não permitiu que soubesse é que este arquivo não detalha uma falha, mas sim a concessão da medalha de bravura extraordinária, a mais alta honraria de combate. Uma medalha que a General Reis ganhou por liderar sozinha uma missão de resgate de reféns em território inimigo após sua unidade ter sido emboscada e neutralizada. O foco narrativo se fecha no rosto do soldado Marcos.
O sorriso presunçoso derreteu, dando lugar a uma expressão de puro choque. Sua boca se abriu, os olhos arregalados em descrença, saltando de Barcelos para Alana. Pela primeira vez ele realmente a viu. Ele viu as fileiras de medalhas, a história de sacrifício e coragem gravada em seu peito. Ele viu a fita púrpura, a mulher que ele humilhou, a oficial que ele julgou pela cor de sua pele. Era uma lenda. O chão pareceu sumir sob seus pés. O sangue fugiu de seu rosto, deixando para trás apenas o branco pálido do mais absoluto pavor. A voz de Barcelos trovejou novamente, cravando-se em Marcos. Soldado Marcos, um passo à frente. O comando o atingiu como um choque elétrico. Ele obedeceu de forma robótica, suas pernas se movendo por puro instinto, e se viu isolado, exposto diante de todo o batalhão. Barcelos continuou, a voz agora baixa, mas cortante como vidro. Você se negou a prestar continência a esta oficial. Olhe para ela. Olhe bem para a mulher que você desrespeitou e me diga se você tem a honra de estar na mesma formação que ela. Alana encontrou o olhar apavorado de Marcos. Em seus olhos não havia triunfo, apenas o peso silencioso da justiça. Ao observar o jovem soldado tremendo à sua frente, Alana não sentiu a satisfação da vingança. O que sentiu foi uma tristeza profunda. Nele, ela via o produto de um sistema doente, um jovem envenenado pela arrogância e por um preconceito que ele nem sequer entendia. Aquele momento não era sobre a punição de um indivíduo, mas sobre a restauração de um princípio fundamental. A honra é forjada no sacrifício, não reivindicada por direito. Seu silêncio foi sua declaração mais poderosa, permitindo que a verdade e o julgamento de seus pares fossem a verdadeira sentença. Barcelos, então, voltou sua fúria para o palanque. Coronel Andrade, Major Borges, sua investigação ilegal, o uso indevido de recursos militares e a conspiração para a insubordinação constituem traição. Vocês estão exonerados de seus postos e patentes com efeito imediato. A polícia do Exército os aguarda para conduzi-los a uma corte marcial. No mesmo instante, 2 policiais militares subiram ao palanque e se postaram ao lado dos 2 homens, cujos rostos estavam congelados em uma máscara de humilhação e incredulidade. Em um único momento público, suas carreiras foram aniquiladas. Com Andrade e Borges sendo escoltados para fora do pátio como criminosos, um vácuo de poder se formou. Barcelos recuou do microfone, virou-se para Alana e, diante de todo o batalhão, executou uma continência perfeita, nítida e respeitosa. General Reis, disse ele, sua voz agora formal e clara, o comando é seu. Naquele gesto singular, vindo daquele homem lendário, a autoridade de Alana foi forjada em aço, de uma forma que nenhuma cerimônia jamais poderia. Ela então deu um passo à frente, sua figura agora dominando completamente o ambiente. Alana encarou o mar de rostos à sua frente. Não era mais uma multidão hostil, mas um exército em silêncio, esperando por seu primeiro comando. As expressões variavam entre o choque, a vergonha e um respeito recém-descoberto. Ela respirou fundo, sentindo não o êxtase da vitória, mas o peso da responsabilidade que acabara de assumir. A batalha por sua posição havia terminado. A guerra pela alma de seus comandados estava apenas começando. Sua voz, quando falou, era calma, firme e inabalável. Meu nome é General Alana Reis, e a partir de hoje, o verdadeiro treinamento começa. A intervenção do general Barcelos deixou um vácuo de poder que Alana preencheu não com discursos inflamados, mas com ação. A energia na base mudou da noite para o dia. A atmosfera de conspiração e desrespeito evaporou, substituída por um silêncio focado e uma eficiência nervosa. A primeira ordem de Alana como comandante de fato foi uma reestruturação completa dos cronogramas de treinamento, otimizando a logística com uma precisão que deixou todos atônitos. Ela não precisava mais exigir respeito. Sua competência era sua nova e inquestionável voz de comando. Ela se movia com a calma de quem sempre soube que este momento chegaria, e sua autoridade se tornou um fato tão sólido quanto o chão sob seus pés.
Alguns dias depois, o soldado Marcos foi convocado ao escritório que um dia pertenceu a Andrade. O ambiente, antes um ninho de intrigas, era agora um centro de comando austero e funcional. Marcos entrou, ficou em posição de sentido, pálido e incapaz de erguer os olhos. Alana não gritou. Ela não o humilhou. Em silêncio, empurrou uma pasta sobre a mesa polida em sua direção. Dentro estavam os documentos de sua transferência para um posto de monitoramento remoto no Ártico, junto com o veredito da junta disciplinar, insubordinação e conduta prejudicial à ordem militar. Uma mancha indelével que o seguiria por toda a sua carreira. Você não me ofendeu pessoalmente, soldado, disse Alana, quebrando o silêncio. Sua voz era neutra, desprovida de raiva. Você ofendeu este uniforme, e ao fazer isso, ofendeu a memória de cada homem e mulher que já sangrou por ele. Marcos ergueu o olhar, os olhos marejados de um choro contido de vergonha e medo. Ele esperava um sermão, a demolição final de sua dignidade. Em vez disso, Alana concluiu: não espero que entenda a dimensão do seu erro hoje, mas espero que no frio e no silêncio do seu novo posto, você tenha tempo para refletir sobre o tipo de homem que deseja se tornar. Dispensado. A ordem foi final, cirúrgica e completamente impessoal. Alana o observou sair, a postura curvada pela derrota. Para ela, justiça não era sinônimo de vingança. A vingança é um fogo descontrolado que consome o justo e o pecador. A justiça, por outro lado, era a restauração do equilíbrio. Enviar Marcos para longe não era apenas uma punição, mas a única chance que ele teria de se reconstruir, longe das influências tóxicas que o moldaram. Quanto a Andrade e Borges, a corte marcial seguiria seu curso implacável. Seus destinos estavam agora nas mãos da mesma instituição que eles tentaram corromper. A engrenagem da justiça militar, uma vez acionada, moía de forma lenta, mas terrivelmente fina. Nas semanas que se seguiram, a base começou a respirar um novo ar. Alana iniciou mudanças que eram, ao mesmo tempo, simples e revolucionárias. Instituiu uma política de portas abertas, ouvindo diretamente as queixas e sugestões dos recrutas. As promoções passaram a ser baseadas estritamente no mérito, desmantelando a rede de clientelismo de Andrade. Era comum vê-la no refeitório, dividindo a mesa com os soldados, ou no campo de treinamento, corrigindo uma postura ou oferecendo uma palavra de incentivo. Ela liderava de perto, e sua integridade, silenciosa e constante, começou a erodir as últimas muralhas de resistência. Certo dia, enquanto caminhava pelo mesmo pátio empoeirado, um jovem recruta, que mal devia ter 18 anos, a viu se aproximar. O rapaz estancou, virou-se em sua direção e bateu uma continência tão firme e retumbante que o som pareceu ecoar no silêncio da tarde. Havia em seu olhar uma admiração genuína, um respeito que não fora ordenado, mas conquistado. Alana parou, olhou-o nos olhos e retornou o gesto com a mesma precisão e solenidade. Um sorriso mínimo, quase imperceptível, tocou seus lábios. Era mais que protocolo. Era a prova de que a maré finalmente havia virado a seu favor. Naquela noite, ela se sentou para escrever à sua irmã. Não entrou em detalhes sobre a conspiração, a cerimônia dramática ou as punições. Em vez disso, falou sobre o futuro. Descreveu as novas dinâmicas de treinamento, a esperança que via no rosto dos recrutas mais jovens e o incidente da continência no pátio. Acho que finalmente encontrei o meu lugar, concluiu ela na carta. Ainda há muito a ser feito, mas pela primeira vez em muito tempo, sinto que as sementes do respeito e da honra estão sendo plantadas em solo fértil. O leve perfume de lavanda do último envelope de sua irmã ainda pairava no ar. Mais tarde, em pé junto à janela de seu escritório, ela observou a base adormecer sob a luz suave do crepúsculo. Os sons haviam mudado. Não havia mais a tensão dos sussurros, mas a cadência rítmica de um pelotão em sua corrida noturna, o som de ferramentas na oficina, o zumbido dos geradores. Eram os sons de um organismo militar saudável, em paz com sua liderança. Ela pensou na longa e árdua jornada que a trouxera até ali, das ruas simples de sua infância aos campos de morte da Operação Centauro, até aquela janela.
Cada cicatriz, visível ou não, fora uma lição. Alana não via mais seu reflexo no vidro escuro. Seus olhos atravessavam a própria imagem, focados no horizonte, distante, onde os últimos traços de luz se rendiam à noite. Não havia nela sentimento de triunfo, nem o resquício amargo da raiva. O que sentia era uma paz profunda e silenciosa, a sensação de que as coisas estavam, finalmente, em seu devido lugar. Ela enfrentara a face mais feia do preconceito e da traição e não se deixara quebrar. Mantivera-se fiel a quem era. Na quietude de seu escritório, uma única lágrima silenciosa rolou por seu rosto. Não era de tristeza, nem de alegria. Era de alívio. A guerra, por enquanto, havia terminado. Se esta história de justiça e honra ressoou em você, compartilhe com alguém que precisa de uma dose de esperança e me diga nos comentários que lição você tira da jornada da General Reis.